Olá a todos, nós estamos ainda passando por fase de ajustes aqui na nossa aula. Peço desculpa a vocês, eu não tenho experiência com gravação, tá? Mas eu me propus a fazer isso e eu vou levar até o fim. Eu acho que é importante eu dar esse subsídio para os alunos nesse período tão complicado aqui que nós estamos vivendo a incerteza dessa pandemia e quando nós retornaremos às nossas atividades. Então, hoje eu tentei comprar um microfone de lapela para poder apresentar a aula de hoje para vocês, mas o prefeito aqui tomou uma boa medida e o nosso comércio está funcionando em horário parcial. Então, finalizando a parte de vetores, hoje eu vou tratar sobre o produto vetorial. Tanto o produto escalar como o produto vetorial, eles são muito usados na física. Finalizando toda essa parte de vetores, aí eu ainda farei mais uma aula com algumas aplicações. Fiquem tranquilos que terá uma parte de aplicação, enfim, tá bom? Então, iniciando aqui, da mesma forma como o produto escalar, o produto vetorial eu irei apresentar inicialmente a definição. Bem, como o produto vetorial ele resulta num vetor, aqui nós temos que tomar um cuidado um pouquinho maior, tá? Então, essa definição aqui eu apresento como sendo C, o produto vetorial entre A com B. E agora eu vou definir o que é o módulo do meu vetor C. Bem, similarmente ao produto escalar, o produto vetorial ele é dado pelo módulo de um vetor, módulo do outro vetor e o seno do menor ângulo entre os dois vetores. Inclusive, eu irei anotar isso aqui. Então, isso aqui representa o menor ângulo entre A e B, bem como nós vimos lá no produto escalar. A questão é, C é um vetor. Qual é a direção e o sentido desse vetor? Então, a direção é definida de uma forma bem simples e o sentido também. Porém, nós temos que usar um negócio chamado regra da mão direita. Para isso, eu irei fazer uma ilustração aqui explicando como nós devemos aplicar a regra da mão direita para identificar o sentido do vetor C. Bem, então, aqui é importante que vocês interpretem esse desenho aqui como sendo um plano aqui, ó, que ele é perpendicular à superfície da lousa aqui, tá bom? Mesma coisa aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui o meu vetor A e o meu vetor B. Então, como você vai aplicar a regra da mão direita? Então, é bem simples. O que você vai fazer aqui? Ó, você vai colocar a palma da sua mão sobre o vetor A e irá projetá-la sobre o vetor B, como se fosse apertar um parafuso usando uma chave de fenda. Então, A vetor B, ele resulta em C. E por outro lado, ó, B vetor A, ele resulta em um vetor menos C. Obviamente, né, que eu estou definindo a direção C positivo para cima, tá? Então, eu preciso de uma definição, né? Se esse vetor aqui é C, obviamente que esse vetor aqui ele será menos C. Então, a partir daqui, nós já vemos uma diferença, né, significativa entre o produto escalar e o produto vetorial. Lembre lá que no produto escalar, A escalar B era igual a B escalar A. Aqui não. A vetor B é igual a menos B vetor A, ok? Outro ponto importante é que a regra da mão direita, ela permite identificar qual é a direção e o sentido do vetor C. E a magnitude do vetor C, ela é dada pela definição. Então, é importante deixar claro isso, tá? Então, pela regra da mão direita, nós concluímos que a vetor B é igual a menos B vetor A.
o que é diferente do que nós já havíamos obtido para produto escalar. Então, outra questão importante aqui é que, dado a definição aqui, o produto escalar entre vetores com a mesma direção, ela é nula, tá? Porque o seno de zero é zero e o seno de π também é zero. Então, vetores paralelos e vetores antiparalelos, ele tem produto vetorial nulo. Então aqui, pessoal, eu vou propor uma atividade para vocês, tá? Que é demonstrar a distributiva, tá? Então na aula passada aqui, ó, na aula anterior, nós definimos que o vetor B ele era o vetor C mais D. E aqui, lembra que nós havíamos dito que produto vetorial obedece propriedade distributiva? Então, eu quero que vocês demonstrem que A vetor C mais D é igual a vetor C mais a vetor D. Vocês devem estar falando, mas qual é a diferença disso? Existe uma diferença. Aqui eu quero que você execute a soma primeiro, depois realize o produto vetorial. Aqui eu quero que você faça o produto vetorial individual e depois faça a soma. Se o produto vetorial ele obedece propriedade distributiva, essa igualdade ela deve ser satisfeita. Para isso, você vai ter que decompor esse vetor A e esse vetor B, esse vetor C e D em componentes unitárias, tá? Então você pode fazer no espaço bidimensional, tá? O A vai ser o AXI mais a YJ e os outros vetores escritos da mesma forma. E aí fica como atividade aqui vocês fazerem essa demonstração. Caso tenham dúvidas ou não consigam, por favor, comentem ou para os alunos da disciplina façam comentários lá no Classroom, tá bom? Porque é importante que vocês comecem a trabalhar e tenham dúvidas para que essas dúvidas sejam sanadas aqui nas minhas gravações.